Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 16 de maio. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI remarca a vinda de Carlinhos Cachoeira para a próxima terça-feira. Veja como foram os primeiros depoimentos sobre o caso no Conselho de Ética. Projeto proíbe realização de concursos somente para a formação de cadastro reserva. E ministro da Fazenda vem ao Congresso na próxima semana explicar as novas regras da poupança. Agora, no Senado em Dia. Parlamentares reagiram à decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que adiou o depoimento de Carlinhos Cachoeira. Ele seria ouvido ontem na CPI. A defesa do contraventor quer analisar os documentos sigilosos que estão na comissão mista. O presidente da comissão mista foi o primeiro a comentar a decisão da Justiça. Na semana passada, o senador Vital do Rego havia negado o acesso dos advogados de Cachoeira aos documentos sigilosos que estão na CPI. Se o Poder Judiciário titular, detentor em caso primário das informações sigilosas, denegou o pedido do requerente, não pode a CPMI, na condição de detentora derivada dessas informações, deferir o pedido. Integrantes da CPI também criticaram a liminar do STF, que adiou o depoimento de Carlinhos Cachoeira. Antes de nós, e mais do que nós, o senhor Cachoeira e o seu advogado conhecem todas as informações disponibilizadas para a CPI. Outros investigados vão impetrar habeas corpus e não prestarão depoimento na CPI. É uma decisão sem precedentes na história de comissões parlamentares de inquérito em nosso país e eu espero que ela não continue, ela não prospere, porque é uma ameaça à existência do Instituto de Comissões Parlamentares de Inquérito no Brasil. A CPI decidiu reagir. Vai pedir que o Supremo reconsidere a decisão sobre o depoimento de Cachoeira. A comissão também marcou nova data para ouvir o contraventor. Será na próxima terça-feira, dia 22 de maio. Márcio Tomás Bastos, o advogado de Cachoeira, confirmou que ele virá depor. E a partir desta quarta, a defesa terá acesso aos documentos sigilosos. Na segunda parte da reunião, os parlamentares discutiram a possibilidade de convocar o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, responsável por oferecer denúncias contra o grupo de Cachoeira. O que nós queremos aqui é uma explicação do porquê ficou tanto tempo sem, de fato, uma resposta dessa Operação Vegas. O nosso alvo, então, é o Ministério Público? Ou o nosso alvo é uma quadrilha que se formou para assaltar os cofres públicos desse país? Nós queremos que o Ministério Público nos ajude. E o que está havendo é uma omissão do Ministério Público ao não facultar a esta comissão parlamentar mista de inquérito informações preciosas que ele detém. A CPI decidiu pedir ao procurador que apresente em 5 dias úteis explicações por escrito sobre a atuação dele nos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo. Em que circunstâncias a Procuradoria-Geral da República recebeu os autos da Operação Vegas? Que medidas foram tomadas? Perguntas dessa natureza. E os procuradores que investigaram Carlinhos Cachoeira na Operação Vegas estão impedidos de depor na CPI até o dia 31 de maio. Eles seriam ouvidos amanhã, mas antes devem participar de uma audiência de instrução do processo na Justiça de Goiás. Cachoeira está preso desde o dia 29 de fevereiro. Ontem estava sendo julgado um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O julgamento foi interrompido porque um dos juízes pediu vistas do processo, mas outros 3 ministros já haviam votado contra o pedido de liberdade. O Conselho de Ética ouviu ontem os delegados da Polícia Federal que comandaram as investigações sobre o contraventor Carlinhos Cachoeira. Foram os primeiros depoimentos no processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. Os delegados da Polícia Federal, Alexandre de Souza e Matheus Rodrigues, comandaram as operações Vegas e Monte Carlo, que desvendaram os negócios ilegais de Carlinhos Cachoeira. As investigações começaram em 2009 e foram concluídas com a prisão do contraventor em fevereiro deste ano. Como o processo segue em segredo de justiça, o presidente do Conselho de Ética propôs que o depoimento fosse a portas fechadas. Devido ao sigilo profissional dos convidados,
esta sessão será secreta. Os delegados detalharam ao Conselho de Ética o resultado das escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal. Segundo eles, foram gravados 416 diálogos entre o senador Demóstenes Torres e Carlinhos Cachoeira. O senador teria ainda sido citado em quase 300 conversas de outros integrantes do grupo de Cachoeira. As informações foram divulgadas pelo senador Randolfo Rodrigues, que acompanhou o depoimento. Na opinião dele, já existem dados suficientes para comprovar a quebra do decoro parlamentar pelo senador Demóstenes Torres. Existe uma atuação do senador, primeiro, pautada aqui no Senado, pelos interesses legislativos, em virtude, em decorrência dos projetos de lei de interesse da organização contraventora. Segundo, há uma atuação em toda a esfera da República por parte do senador junto aos interesses do senhor Carlos Cachoeira. A defesa de Demóstenes insiste na tese de que toda a investigação deve ser anulada, porque a Polícia Federal não tinha autorização para investigar o senador. É absolutamente claro que o senador Demóstenes foi investigado durante todo o tempo, não só na Vegas, como também na Monte Carlo. Apesar da insistência da defesa em tentar caracterizar que o senador Demóstenes havia sido objeto de investigação, pelo menos para mim ficou absolutamente claro que a presença dele ao longo dos processos se deve única e exclusivamente ao que eles chamam de encontros fortuitos, a partir das ligações telefônicas que foram interceptadas, não do celular dele, mas do celular daqueles que mantinham com ele contatos telefônicos. A pauta do plenário continua trancada pela medida provisória 555, que permite ao governo prorrogar 91 contratos de trabalho temporários vinculados a projetos de órgãos da União com organismos internacionais. Ontem, os senadores aprovaram apenas requerimentos e 2 projetos de decreto legislativo que tratam de acordos internacionais. Um deles ratifica o Tratado de Extradição do Brasil com a Índia, assinado em 2008. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Subcomissão da Água, ligada à Comissão de Meio Ambiente, faz audiência pública para debater a governança da água no Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que trata da elaboração e do arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. O objetivo é atualizar procedimentos e diminuir custos. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. 7 matérias estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Dentre elas está o projeto que proíbe a realização de concurso público exclusivamente para a formação de cadastro reserva. A proposta do ex-senador Expedito Júnior obriga que os editais de concursos públicos indiquem claramente o número de vagas a serem preenchidas e o cadastro reserva só será permitido para candidatos aprovados em número excedente ao de vagas previstas. Está na pauta também um projeto que estabelece critérios específicos nas licitações para a compra de medicamentos e insumos farmacêuticos pelo poder público. A intenção é garantir a qualidade desses produtos. Os senadores devem analisar ainda um projeto que regulamenta a produção e comercialização de animais clonados no Brasil. André? Obrigado, Dinalva. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos em pauta fixa a jornada de trabalho de operadores de telemarketing em 6 horas diárias ou 36 horas semanais. O texto também prevê intervalo de 10 minutos de repouso a cada 1h30 de atividade. A Comissão de Educação faz audiência pública para debater os critérios utilizados na avaliação das obras escolhidas para o Programa Nacional do Livro Didático. E a CPI, que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas do Brasil, tem reunião para votar requerimentos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que tipifica crimes cibernéticos no Código Penal. Uma das novidades é a pena de prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa para quem obtiver segredos comerciais e industriais ou conteúdos privados por meio da violação de mecanismo de segurança de equipamentos de informática. A matéria vem para análise do Senado.
Outro projeto aprovado determina que apenas estabelecimentos credenciados poderão vender uniformes das Forças Armadas e das polícias. O objetivo é dificultar o acesso de criminosos a esses produtos. O projeto vai agora à sanção da Presidente da República. Entrou em vigor hoje a Lei de Acesso à Informação e ontem o Senado lançou o portal e-Cidadania. A ferramenta estimula a participação dos cidadãos no processo legislativo e facilita a consulta a dados administrativos da Casa e do Orçamento da União. O e-Cidadania vai permitir ao cidadão interagir em 3 áreas do Poder Legislativo. No e-Fiscalização, qualquer pessoa poderá acompanhar o orçamento da União e as ações administrativas do Senado. No e-Legislação, um espaço para propor novas leis ou a alteração da legislação em vigor. Neste outro link, o e-Representação, o cidadão vai poder opinar sobre temas de interesse da sociedade, projetos em tramitação e sugerir temas para debates em audiências públicas nas comissões. O cidadão ofertará as suas sugestões de debate, de temas que gostariam de ver debatidos no Senado, e esses temas irão para as comissões pertinentes para que lá os senadores daquele colegiado possam tratar a matéria ofertada pela sociedade, pelo cidadão. No lançamento do portal na presidência do Senado, a diretora Doris Peixoto e o presidente José Sarney ressaltaram a importância da ferramenta para melhorar a transparência do Senado e contribuir para a cidadania. Esse é um tema que envolve diversas ações coordenadas num único propósito: oferecer maior cidadania ao povo brasileiro. Essa meta é perseguida por nós todos os dias e temos certeza que, com a colaboração da própria sociedade, poderemos fazer um Senado sempre inclusivo, transparente e acessível a cada cidadão de nosso país. A nossa casa pode dizer que nós sempre tivemos os olhos voltados para o futuro e nos atualizamos permanentemente. Eu acho que nenhuma repartição pública no Brasil foi tão atenta a esse problema quanto o Senado Federal. O novo portal pode ser acessado no endereço que aparece aí na tela, www.senado.gov.br/e-Cidadania. Tudo junto. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, vem ao Congresso na próxima terça-feira explicar a medida provisória que muda as regras da poupança. Ontem, a comissão especial que estuda a MP aprovou o cronograma de trabalho. O relatório será apresentado no dia 29 deste mês. Hoje, a poupança rende 6,17% ao ano mais TR, a taxa referencial de juros. A medida provisória prevê 2 situações. Se a Selic, taxa de juros definida pelo Banco Central, for maior que 8,5%, a remuneração continua igual, 6,17% mais TR. Mas se os juros forem de 8,5% ou menores, o rendimento também cai. Fica em 70% da Selic mais TR. Senadores e deputados apresentaram 24 emendas ao texto. Confesso que ainda estou lendo, li diversas, não todas. E então, no dia 29, apresentando o relatório, nós abriríamos a discussão da matéria, votação, eventual destaque, como é o normal numa votação de matéria como essa. O senador Ricardo Ferraço quer simplificar as regras da poupança. Ele sugere que a remuneração seja sempre de 70% da Selic mais TR, qualquer que seja o nível dos juros definidos pelo Banco Central. Nós precisamos que o governo federal tenha metas fundamentadas, metas que não sejam apenas conjunturais, que sejam estruturais. Então, se você vincula a Selic e a poupança, o governo federal terá que persistir na linha de você manter os juros cada vez mais baixos. Para este deputado, a medida provisória desestimula a poupança. Ele quer mudar o texto e garantir remuneração mais alta para os depósitos mantidos na conta por mais de 2 anos. Mais de 45 milhões tem depósito de menos de R$100, ou seja, é o brasileiro que menos tem recursos, que tem caderneta de poupança. Nós queremos proteger esses brasileiros dizendo ao governo que aqueles
que mantiverem a sua aplicação por mais de 2 anos, que são os brasileiros que acreditam mesmo na poupança como sendo uma alternativa de socorro, de servir a aposentadoria ou outras situações, possa ter um rendimento que não seja afetado por essas mudanças. A senadora Vanessa Graziotin apresentou uma emenda que mantém as regras atuais para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. São pessoas que têm uma poupança muito pequenininha e que, no meu entendimento, não alterariam muito o objetivo do governo. A comissão mista vai realizar apenas uma audiência pública. Senadores e deputados vão ouvir o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos. O debate está marcado para a próxima terça-feira, às 10 da manhã. Termina hoje o prazo para que senadores e deputados apresentem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. O total não pode ser maior que 20% do valor previsto para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com isso, os parlamentares podem destinar até 8 bilhões e 500 milhões de reais por meio das emendas. O Congresso Nacional tem até o dia 17 de julho para aprovar a LDO. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.